Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo a Galileia, vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Nós vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou:
onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no 5º domingo da Quaresma e ouvimos esse longo evangelho acerca da ressurreição de Lázaro. Por isso é importante recordar mais uma vez que o tempo quaresmal é de fato um tempo que constitui para nós como que um tempo de retiro espiritual, em que somos levados ao Senhor para o deserto, para ali nós sermos formados pela sua palavra. Por isso, a cada domingo a igreja coloca para nós um tema que nos ajuda em nossa vida espiritual. Os 2 primeiros domingos, nós víamos sobre as tentações de Cristo e a transfiguração do Senhor. No 3º domingo, víamos sobre Jesus que se apresenta como água viva diante da samaritana. Domingo passado, no 4º domingo, víamos Jesus, que era a luz do mundo, que iluminava todo ser humano, por isso devolve a vista ao cego de nascença. E hoje, no 5º domingo, Jesus se apresenta como a vida verdadeira. Por isso, ele devolve a vida a Lázaro, este seu amigo que ele tanto amava, mas que a sua doença e, consequentemente, a morte, serviu para mostrar a glória de Deus. Interessante percebermos que diversos relatos dos evangelhos, Jesus, quando fica sabendo de uma situação difícil, ele apressadamente põe-se a caminho daquele lugar, ou diz uma palavra que cura, que transforma aquela situação. Aqui no evangelho, ele fica sabendo que Lázaro, seu amigo, está doente, mas ainda assim ele permanece 2 dias na Galileia, para depois ir até Betânia, que fica distante 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, uma certa demora de Jesus em atender aos pedidos das irmãs Marta e Maria. Isso nos faz perguntar por que o Senhor demorou em atender esse pedido das irmãs de Lázaro. O próprio Senhor nos explica no Santo Evangelho que essa doença serve para a glória de Deus e para que eles creiam no Filho do Homem. E nós percebemos claramente ao longo do relato que isso tem de fato os judeus e também Marta e Maria crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar. Então daí nós extraímos algo para a nossa vida espiritual, que também em meio à dor, ao sofrimento, às percas, nós continuamos crendo no Senhor, porque nós cremos perfeitamente que Ele é o Senhor da vida. E nós, humildemente, abrimos o nosso coração aos seus mistérios. Nós não nos revoltamos ou brigamos com Deus, mas nós acolhemos de modo paciente também as demoras de Deus. Assim como Marta e Maria, que esperaram o Senhor. Mas quando chegou, não havia passado de hora, porque tudo está no querer de Deus. Nada em Deus está atrasado, nada está por fazer. Por isso que nós possamos também confiar
as nossas orações ao Senhor. Quantas situações que nós temos que gostaríamos que o Senhor nos atendesse de modo imediato. Mas o Senhor vai nos formando o coração para que possamos, de fato, receber uma graça cada vez maior. Por isso o Senhor começa o diálogo com essas irmãs e diz que, de fato, Lázaro está morto há 4 dias. E Jesus, ao saber disso, ele chora. Mas é diferente o choro de Jesus das irmãs. As irmãs, Marta e Maria, como que choram desesperadamente a falta do irmão. Ou seja, elas estão inconsoláveis, porque tanto o amava. Jesus chora, ou seja, derrama lágrimas, mas de modo sereno. Ou seja, porque ele sente a dor daquele amigo. Ou seja, ele jamais se desespera. Mas ele manifesta o quê? A sua humanidade. Jesus chora o amigo. Por isso nós cremos perfeitamente que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na condição humana, ele veio em tudo, menos o pecado. Por isso ele chora a morte física de seu amigo Lázaro. Olhando para esse texto, nós podemos também nos perguntar, de modo espiritual, quantas vezes também Jesus chora sobre nós, quando nós espiritualmente morremos? Porque se de modo físico Jesus chorou a morte de Lázaro, quanto mais espiritualmente, quando nós pecamos mortalmente, quando nós nos enveredamos pelos vícios, quando nós levamos uma vida errada, o Senhor também chora sobre nós. Porque muitas vezes nós, por escolhas próprias, de modo livre e consciente, nós ofendemos o Senhor. Pois é isso o pecado, é abrir uma ferida no coração de Deus. E Jesus chora porque nós estamos morrendo espiritualmente. Ou seja, nós não estamos mais recebendo dele a graça vital que é emanada pelos seus sacramentos. Quando nós faltamos à Santa Missa, pecamos mortalmente. Ou seja, eu virei as costas para Deus porque eu quis fazer as minhas coisas. Ou seja, eu feri o coração de Jesus. Ou seja, eu não quis cultivar com ele uma amizade. Então o que acontece? Eu abri uma ferida. E como eu faço para de novo restabelecer a amizade com ele? Pelo sacramento da confissão. Ou seja, aqui está o diferencial. Quantas vezes nós pecamos e tantas vezes nós também, de modo contrito, arrependido, nós nos confessamos. E aqui gostaria de delongar um pouquinho mais para dizer: não basta somente nós buscarmos a confissão por medo do inferno. Isso chama-se atrição. Eu vou me confessar porque tenho medo de ir para o inferno. Precisamos pedir em oração: Senhor, dai-me uma contrição perfeita. Eu vou me confessar porque eu sei que ofendi profundamente o seu coração. Eu vou me confessar porque amo tanto o Senhor e não quero ficar longe do seu amor. Tem diferença quando eu faço alguma coisa por amor, quando eu faço alguma coisa por medo. Que nós possamos crescer na amizade com Jesus, sobretudo no sacramento da confissão, pedindo ao Senhor que as minhas confissões não sejam somente por atrição, por medo do inferno, mas seja de fato por contrição perfeita, porque eu amo tanto o Senhor e sei que não posso viver apartado do seu amor, porque sei que quando estou longe do seu amor, eu estou morto espiritualmente, e eu quero viver uma vida nova do Senhor. É isso que diz Jesus no Evangelho de João: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim recebe vida e vida em abundância. Que nós possamos de fato permanecer no Senhor, que nós possamos buscar essa intimidade com Jesus. E sim, quando nós nos confessamos por atrição, é válida a confissão. Sim, é perdoado os seus pecados. Mas o que eu estou dizendo aqui é para você crescer espiritualmente. Não somente fazer por medo, mas fazer por amor. Para que seja de fato, eu estou me confessando porque sei que me apartei do amor. E Jesus está chorando sobre a minha alma, que está longe do seu amor, que está longe da sua vontade. Por isso, fecho esse parênteses. Por isso, continuemos a nossa reflexão.
Assim, Jesus chora a morte de Lázaro. Como verdadeiramente homem, ele chora, manifestando também que ele se interessa por cada realidade humana. Assim como nós choramos por quem amamos. Quando vamos ao velório, sempre choramos, porque sentiremos saudade, sentiremos falta daquela pessoa que tanto nos educou, nos formou, a sua presença nos enriqueceu. E depois, aqui no Santo Evangelho, nós vemos claramente, Jesus, como Deus, ressuscita Lázaro. Então, nós percebemos a identidade de Jesus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Como homem, ele chora, mas como Deus, ressuscita o seu amigo Lázaro. E aí nós entendemos como acontece, em diversos níveis, esse fato de Jesus ressuscitar o seu amigo. Ao se aproximar do túmulo. Assim, nós podemos também, de modo espiritual, identificar esse túmulo como a nossa alma. Ou seja, quantas vezes a nossa alma também está cheia de podridão, misérias, de coisas erradas. Uma alma que está, de fato, imersa em tantas coisas ruins. Jesus se aproxima, ele não tem medo. A irmã de Lázaro diz: Senhor, não abra o túmulo. Já há 4 dias que está sepultado, que está morto. Cheira mal. Mas Jesus diz: tira a pedra. O que acontece de modo espiritual? Jesus chega perto de nós e manda tirar a pedra, para que nós possamos escutar a sua voz. O texto diz: Jesus chega perto do túmulo, manda tirar a pedra, brada forte, ou seja, grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, e depois ele manda que aquelas pessoas ali presentes possam desatar os lençóis mortuários, para que ele possa caminhar. O que isso tem a nos ensinar? Que Jesus se aproxima de nós, da nossa alma. Ele manda tirar essa pedra, ele grita conosco: tirai a pedra. Ou seja, nós tirar a surdez que nos impede de ouvir a voz de Deus. E ouvir aqui não é somente entrar no ouvido e sair no outro. Ouvir na Bíblia é sempre obedecer à vontade de Deus. Porque sim, nós sabemos o que é o certo, mas nem sempre fazemos. Não basta saber o que é o certo, é preciso ter uma força de vontade suficiente para realizar. Isso aqui nós entendemos perfeitamente em nós, porque tantas vezes nós sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos. Porque nós temos o que? Uma vontade frágil, uma debilidade na vontade que nos impede de sermos fiéis ao Senhor, de sermos de fato discípulos de Jesus. Por isso Jesus vem para romper a nossa surdez. Ele vem para nos fazer abrir os ouvidos e escutar a sua voz. E escutando a sua voz, ele diz para que nós possamos nos deixar ser desatados os nós, tirar de nós esses lençóis mortuários, essa roupa de morte. O que acontece conosco de modo específico? Na confissão é isso que o padre quer fazer com cada penitente, com cada fiel. Tirar toda aquela roupa de morte, os vícios, os pecados, tudo isso acontece na confissão, para que possa caminhar, assim diz o texto que nós ouvimos hoje. Tirai os lençóis para que possa caminhar. Aí sim, nós temos que caminhar na liberdade dos filhos e filhas de Deus. É isso que nós queremos, preparar-nos bem para caminhar na presença de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao longo desses 40 dias, diversos textos nos têm falado da dinâmica da morte e ressurreição. E de modo específico, hoje Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele diz que ele mesmo é a ressurreição, ele é a vida. Ou seja, aquele que crê em mim não morrerá jamais. A palavra de Jesus é uma palavra criadora. O que ele diz gera vida. Por isso que nós possamos também guardar isso em nossos corações. Jesus diz que ele é a ressurreição e ele é a vida, para que nós possamos crer. E como nós cremos? Mediante a fé. A fé que nós recebemos no batismo. É uma fé que já nos coloca na dinâmica da vida eterna, da ressurreição. A ressurreição e a vida eterna para nós não é uma realidade distante, algo que vai acontecer num futuro incerto. Não, para nós é algo que nós já experimentamos de modo antecipado pela fé. Pela fé eu creio que eu preciso experimentar
a vida eterna, realizando a vontade de Deus. Por isso, para nós católicos, cada instante deve se tornar um instante de eternidade. Ou seja, cada instante nessa terra é uma preparação para o encontro definitivo com o Senhor. Não é assim que diz Santo Agostinho? O nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Ti, ó Senhor. Ou seja, nós aguardamos o encontro com o Senhor. Tudo que nós fazemos nessa terra é para Deus, é para o encontro com Ele. Pois se assim não fosse, de nada serviria, nada teria sentido em nossa vida. Imagina, tantas orações, penitências, atos de caridade, dedicação à família. Tudo isso é porque queremos alcançar o céu. Nós fazemos em vista disso. Por isso que nós também percebemos quão verdadeiro é quando nós não queremos o céu. Nós deixamos de lado, nós deixamos de fazer aquilo que é mais importante. Deixamos de rezar, deixamos de cuidar das pessoas que amamos, deixamos de zelar das nossas amizades, deixamos de lado tudo aquilo que é precioso. Por isso, nós vamos nos condenando, vamos pouco a pouco nos apartando do amor de Cristo. E vamos buscando o quê? O inferno. O que esse evangelho quer nos ensinar no dia de hoje? Temos duas opções. O céu, que nós batalhamos todos os dias para alcançá-lo, ou o inferno, que nós deixamos de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Como que nós estamos caminhando? A passos largos para o inferno, a vida leve, tranquila, tudo pode, nada é pecado, tudo é permitido. Não, Deus é misericórdia, vai. Para que ir à missa? Não. Vai para a fazenda, vai para o show, mexe com isso não. Para que ser honesto? Hoje em dia todo mundo, olha o Brasil. Ou seja, qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Da porta que é larga, que conduz a prazeres imediatos, reconhecimentos imediatos, vanglória? Ou nós somos aquele cristão que entende que a porta do céu é estreita, que é um caminho íngreme, difícil, a duras penas, mas nós estamos dispostos a caminhar? Ou seja, nós precisamos ter ciência disso. Precisamos tomar nossa cruz e seguir o Senhor. É a cada dia. O Senhor não disse uma vez e pronto, acabou. Mas Ele diz, tome sua cruz cada dia e siga-me, porque eu sou caminho, verdade e vida. É isso que nós queremos nesta quaresma. Nós afunilarmos, estreitarmos as nossas escolhas. Nós não podemos mais ser um cristão que está de boa com o mundo, que segue as tendências do mundo. Precisamos aprender a romper, a tirar essas amarras e lençóis mortuários de pecado, de diálogo com o mundo, para nós caminharmos a vida nova com o Senhor. Aqui concluo nossa reflexão dizendo, ao longo de 40 dias, que nós chamamos quaresma, nós nos preparamos pelo jejum, pela oração e pela penitência para celebrarmos a Páscoa. O que é a Páscoa? Vida nova. Passar da morte para a vida. Por isso nossas orações devem de fato nos levar para mais perto de Deus. E aqui posso dar paz ao coração de muitas pessoas. Não é pela força das muitas palavras que sereis ouvidos em vossas orações, diz o Senhor. Não é acumulando 1000 novenas e 1000 terços ou 1000 coisas. E de repente você não consegue fazer. Porque muitas vezes na empolgação do início da quaresma, você tem 1000 propósitos. Depois você vai como que deixando de lado, deixando, quando vê, termina a quaresma, sem nem mesmo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não está na força das muitas palavras. Quer dizer o quê? O Senhor nos quer fidelidade e constância. Se propor a fazer uma penitência bem feita, uma oração bem feita, de qualidade para o Senhor. Que nós possamos de fato entender isso, para nós não passarmos um dia sem nem mesmo lembrar de Deus. Quantas pessoas que vivem como pagãos, levanta atrasado, não reza, já chega no serviço esbaforido. Chega tarde em casa, fica mexendo em coisas, TikTok, não sei lá o quê, uma coisa, outra, estou cansado, estou muito cansado, já vou dormir, e não reza. Quantas vezes nós caímos numa mornidão espiritual, porque nós vamos desculpando tudo numa rotina agitada. Mas se nós somos cristãos, que entendem que a oração é o diálogo com Deus, é a amizade, é o zelo com Jesus,
nós iremos praticar a oração todos os dias, porque nós temos um tempo igual. O que nos falta é prioridade, tempo de oração. Por isso que nós possamos organizar bem a nossa oração. Nossa penitência, já estamos quase concluindo a quaresma. Que a nossa penitência tenha levado-nos para mais perto de Deus e não tenha afastado-nos das pessoas. Porque diz São José Maria Escrivá, a minha penitência não deve penitenciar os demais. Não tem sentido eu deixar de comer carne, eu deixar de tomar refrigerante, de comer doce, mas ficar de mau humor, ficar irritado, brigando com as pessoas, mordendo as pessoas. Tem gente que fica assim, ó, uma tiririca. Não é assim que funciona. A minha penitência deve me levar a compreender, a amar, a perdoar, a desculpar. Eu não posso continuar a mesma coisa. Porque se você está fazendo penitência, estou numa pessoa pior, opa, alguma coisa está errada. Não está me levando a perto de Deus, eu preciso corrigir isso. Eu não estou gerando vida. Eu não estou na vida nova. Porque assim diz a palavra de Deus, em Cristo nós somos novas criaturas. Se der brotar em nós um ser humano novo, e não piorar o que já tem. Ou seja, se observe, estou concluindo a minha quaresma. Eu estou de fato mais perto de Deus? Ou estou ainda estagnado? Eu ainda estou no túmulo? Jesus já rompeu a minha surdez? Já tirou a pedra que me impedia de servi-lo? Como que estou? É importante se perguntar. Para que nós tenhamos métrica. Precisamos aprender a medir-nos a nós mesmos. Porque, sejamos honestos, nós somos bons a medir os outros, né? Fulano fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer daquele jeito. Nós somos excelentes em medir os outros. Mas muitas vezes nós não somos bons para medir a nós mesmos. Porque nós temos nos em alta conta. Ou seja, uma certa soberba. Nós nos achamos bons demais. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor. Faça com que o meu coração passe da morte para a vida. Que o meu coração, de fato, seja capaz de seguir pelo jejum, pela oração, pela caridade, os ensinamentos do Senhor. E que isso gere vida na minha casa, no meu trabalho, nas pessoas que eu convivo. Porque é precisamente para isso que Jesus veio. Dar-nos vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.